Bom dia, igreja. É com grande prazer, né, que a gente vai inaugurar 2025, a primeira minha pregação desse ano. E é uma pregação que eu acho que vai se encaixar muito bem, não só na minha vida, mas na vida de todos hoje que estão presentes, que vão escutar. Vamos começar com a oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor, por termos uma igreja, ó Pai, termos um local onde podemos, ó Pai, aprendermos juntos sobre a Tua Palavra, sobre o Teu propósito, sobre como o Senhor age sobre a nossa vida. Senhor, o tema dessa noite hoje, ó Pai, venha ser para nos edificar e principalmente, ó Pai, para que possamos compreender ainda mais como o Senhor opera a nossa vida. O tema, Senhor, da pregação de hoje é sobre mudanças, né? Quando o ambiente está preparado, quando o ambiente não está preparado e como o Senhor nos capacita para esse período de mudanças. Então, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, vem ser comigo agora, que eu possa usar somente as Tuas palavras, o Teu Espírito Santo e nada, Pai, de vã inteligência. Que o Senhor possa estar conosco, eu te peço e agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos começar a abrir nossa Bíblia para Gênesis 12, versículo de 1 a 4. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te de teus pais e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abraão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E aí você vai perguntar: Flávio, o que é que tem a ver Gênesis 12, de versículo de 1 a 4, sobre a pregação de hoje? Hoje nós vamos falar de 5 exemplos de grandes mudanças na Bíblia. E aí eu vou falar um pouquinho de cada um, dentro de cada exemplo, o que é o medo, o que é a coragem e o que é o propósito, para que a gente possa entender como é que Deus trabalha na nossa vida. Primeiro exemplo, vou falar um pouquinho dos 5 para cada um ficar esperando que vai receber hoje dessa mensagem, mas o primeiro é o chamado de Abraão, para ele sair da terra dele e ir para a terra prometida. O segundo é a saída do Egito. O terceiro é o período dentro do deserto. O quarto é a entrada na terra prometida. E o quinto é o retorno do exílio. Cada grande mudança dessa do povo de Deus teve medos, teve propósito e teve coragem, para que a gente possa aprender que isso também acontece na nossa vida e que possamos estar prontos a entender o propósito. Grandes mudanças acontecem para libertar, para moldar e para cumprir a promessa de Deus. Então, se hoje você sair daqui com esses 3 pontos bem claros na cabeça, a mensagem foi um sucesso: para libertar, para moldar e para cumprir promessa. E aí a gente vai entender dentro desses 5 exemplos como é que isso se encaixa. O primeiro exemplo vai ser de Abraão. Abraão estava onde? Estava na terra de Ló e sua família. Vamos dizer que Abraão, ele era assim, um homem bem sucedido, que morava, vamos dizer, aqui em Fortaleza, com a sua família, com o seu habitat, tudo organizadinho, tudo dando certo. E aí ele recebeu uma mensagem do Senhor dizendo: amigão, você vai ter que ir para uma terra prometida. Abraão teve medo? Digamos, você está todo estabilizado, está pronto, Edson, a família está bonita, teu negócio está bacana, está dando certo. Aí Deus fala contigo e diz assim: Edson, você vai para uma terra prometida. E ele só disse que você tem que ir. Ele não disse que você vai passar por até chegar lá, mas ele disse que você tem que ir. Você teria medo? Eu teria. Ele não teria. O medo faz parte das mudanças? Quem disse que não tem medo da mudança é porque não entendeu que está tendo mudança. Ele está perdido no meio do caminho, está tateando. Mas se ele entendeu que está tendo mudança, ele vai ter medo. Mas vai ter também pontos de coragem, que é isso que a gente vai trabalhar aqui também hoje. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, mas marcada por idolatria. Ele era descendente de Sem e tinha uma vida estável, mas foi chamado por Deus para ser o patriarca de uma nova nação. E sua resposta de fé marcou o início do cumprimento das promessas divinas. Abraão teve medo.
Ele foi chamado a deixar sua terra, parentes e segurança para seguir uma promessa invisível. Mas ele teve coragem. Ele obedeceu confiante em Deus, mesmo sem saber o destino final. E qual era o propósito? Fazer de Abraão o pai de uma grande nação e separá-lo de um ambiente idólatra para que ele pudesse cumprir os planos divinos. O medo do desconhecido é vencido pela fé na promessa de Deus, que sempre guia nossos passos rumo ao cumprimento de suas promessas. Então, toda vida que a gente pensar em mudança, eu tenho que tentar entender. Tentar, porque entender pode ser que venha a ser só depois. O que é que Deus está trazendo de novidade para a minha vida? O que é que isso vai me deixar mais próximo dele? Como essa mudança vai moldar o meu comportamento e o ambiente novo que eu vou estar? Porque Abraão foi provado, não foi? Quando ele chegou no Egito, ele fez o que, Misa? Ele teve que mentir. Teoricamente é uma meia mentira, né? Porque ele era meia irmã dele, né? Ele ocultou, que é uma mentira. Sim, o propósito era não morrer, né? E levar os bens do Egito. Mas, o que eu quero falar com isso? Abraão teve que sair da sua terra, ele teve que se mudar do seu ambiente. E ele ia passar por várias provações. Para moldar quem? Ele. Para quê? Para que ele se parecesse mais com Deus, no caso Cristo, e que ele pudesse ser realmente o pai de uma grande nação. E para que isso acontecesse, ele não podia estar na terra natal dele, ou na terra que ele morava, que era porque aquele ambiente não ia favorecer ele ser o homem que ele deveria ser. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o nosso ponto de vista pode ser, às vezes, ou na maioria das vezes, muito diferente do ponto de vista de Deus, do que Ele quer que a gente seja. Porque eu posso programar para a minha vida ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo, o melhor empresário do mundo, o melhor patrão do mundo, só que pode ser totalmente diferente do ponto de vista que Deus quer. E para isso eu vou ter que passar por provações e entender que tem uma promessa a ser cumprida. Está ficando claro ou está... Continuando. Segundo exemplo, a saída do Egito. Vamos lá para Êxodo 12, 31 a 42. Êxodo 12. E então chamou a Moisés e Arão à noite e disse: levantai-vos e saí dentre o meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Também levai vossos rebanhos e vosso gado, como tendes dito, e sai, e abençoai ele também. E os egípcios apressaram o povo, para que os lançassem fora da terra com pressa, porque diziam: seremos todos mortos. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e suas amassadeiras amarradas em suas roupas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram os egípcios joias de prata, joias de ouro e vestimentos. E o Senhor deu ao povo favor à vista dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. E os filhos de Israel viajaram de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 homens a pé, além das crianças, e uma multidão mista também subiu com eles, e rebanhos, e vacas, e muito gado, e assaram bolos ázimos da massa que haviam trazido do Egito, porque não estava levedada, porque foram lançadas fora do Egito, e não podiam demorar, nem haviam preparado para si alimento algum. Ora, a permanência dos filhos de Israel que habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao final dos 430 anos, aconteceu nesse exato dia que todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. E esta é uma noite a ser bem observada para o Senhor, por tê-los tirado do Egito. Esta é aquela noite do Senhor a ser observada por todos os filhos de Israel nas suas gerações. Por que a gente está lendo Êxodo 12, 31 a 42? Para entender um pouco da onde eles saíram e de quanto tempo eles ficaram sob o domínio do Egito. Agora vamos para Êxodo 14, 10 a 14. Êxodo 14, de 10 a 14.
E quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que não havia sepulcros no Egito, nos levastes embora para morrer no deserto? Por que agiste assim conosco para nos tirar do Egito? Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinho, para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos seria servir aos egípcios do que morrermos no deserto. E Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vos vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis vossa paz. Contexto. Segundo exemplo, Moisés tirando o povo do Egito. O povo estava bem no Egito? Ele estava só 435 anos sendo escravo. Só que o problema é, nós temos a tendência a nos adaptar no bom e no ruim. O povo de Israel já estava acostumado a ser escravo. Então tinha que ter uma mudança de espaço e de mentalidade. Porque quando Deus mostrou vários sinais, teve 10 pragas, 10 coisas aconteceram para dizer assim, ó, esse povo vai sair do Egito. E o povo mesmo assim, na hora que viu o faraó chegando perto, disse assim: não tinha cova suficiente para nós morrer tudo lá, trouxe aqui para o Egito, para o deserto. Nós podíamos ter morrido lá, servindo a eles. Estava bom do jeito que estava apanhando, ninguém quer morrer. Sendo que todo mundo viu as 10 pragas acontecer. Não foi assim, aí sai dali e vem para cá, só numa promessa. Para Moisés foi assim. Mas para o povo, eles viram o que Deus estava fazendo para tirar eles. Mas mesmo assim, era melhor ser escravo. Por quê? Era um mal conhecido. Para eles era muito, já estava uma chibatadazinha de manhã, uma antes de dormir, tá show de bola. Tenho que comer, vou ser humilhado aqui meio-dia, humilhaçãozinha 3 horas da tarde, depois volto para casa, porque eu tenho um lar. Só que ele era um povo escolhido, tinha que haver mudança. Teve medo na mudança, essa? Teve. Imagina você estar andando com 600 mil pessoas, que eu não sei nem como é que tanta gente é essa, já um negócio, um monte de exército para matar todo mundo. Não existe o medo? Sim, mas também teve muita coragem. Moisés declarou: o Senhor lutará por vós, fiquem firmes. Deus abriu o mar vermelho, mostrando o seu poder. E qual era o propósito? Libertar Israel da escravidão e guiá-los para a terra prometida, demonstrar sua soberania diante das nações. E quando a gente vai fazer mudanças, ou quando a gente participa de mudanças, vai ter sempre, vou dizer o nome sempre, alguém dizendo que não vai dar certo. E essa pessoa nem vai dizer isso que não vai dar certo porque ela quer ser mal. Na maioria das vezes ela também tem um medo, só que o medo dela é maior do que o seu. E ela acaba fazendo um monstro absurdo para que você não tenha coragem de fazer aquilo que Deus está pedindo. Você imagina você, Moisés, líder de 600 mil pessoas, todo mundo dizendo assim: nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E você diz assim, ó, calma. Olha o tempo que ele usa. E Moisés disse ao povo: não tema, aquietai-vos. Ei, irmão, está agitado, acalma. O nosso Deus, aqui ó, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que Ele hoje vos fará. E ainda Ele continua com a promessa: vai ser hoje e nunca mais tu vai ser escravo. Pelo menos dos egípcios. Dos outros Ele não prometeu, mas dos egípcios você não vai ser mais escravo. Moisés teve coragem ou não? Ele entendeu o propósito ou não? E Deus disse para ele: você vai ser o guia desse povo, você vai tirar esse povo da escravidão. De novo, mudança serve para libertar, para moldar e para cumprir promessas. Está claro isso? Terceiro exemplo: peregrinação no deserto. Vamos lá para Números 13, 27 a 33. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso,
vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-las. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. Apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Isso aqui foi entrado na terra de Canaã, onde os 12 espias foram ver a terra que Deus tinha prometido, e tinham que relatar perante o povo e a Moisés, que era o líder do povo, qual era a percepção e como é que seria a estratégia para entrar dentro da terra prometida por Canaã. Dos 12, os únicos que realmente falaram bem da terra e que dava certo foi Calebe e Josué. Os outros 10 enfraqueceram o povo, disseram que a terra era boa, mas era boa demais para eles, porque o povo que havia lá era muito grande, era muito forte, as muralhas eram edificadas. De novo, mudança, vai existir medo e vai ter que ter coragem. O povo teve medo. Amanhã você vai invadir uma terra, os caras de 3 metros de altura. Eu vou nos Estados Unidos, enquanto os caras do tamanho dessa bola aqui, ó. É ruim, né? Mas existe uma promessa. Se Deus disse que dá, o cara pode ser também este prédio. Não dá para ele, amigo. Não dá, porque eu tenho que ter coragem. Vamos lá para Deuteronômio 8, de 2 a 5. Acabando, viu, Edson? Segura os olhos. Segura. Está entendendo a mensagem, Edson? Deuteronômio 8, de 2 a 5. E te lembres de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardares os meus mandamentos ou não. Ele te humilhou e permitiu que tivesse fome, e te alimentou com maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Deuteronômio 8, de 2 a 5. Isso aqui, essa passagem é maravilhosa. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, e te alimentou com maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Amém? Então, durante 40 anos, Moisés liderou o povo de Israel pelo deserto, após sua desobediência inicial em entrar na terra prometida. Esse período foi marcado por milagres e disciplina do Senhor. Teve medo? Sim. Os espias temeram os gigantes e cidades fortalecidas em Canaã. O povo chorou e desejou voltar ao Egito novamente, mesmo vendo todos aqueles sinais. Teve coragem? Sim. Josué e Calebe confiaram em Deus. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará. Qual era o propósito? Moldar o caráter do povo, ensinar-lhes dependência e obediência, preparar uma nova geração para entrar na terra prometida. E para lembrar, o deserto é um lugar de preparação, não de permanência. Faz sentido? Então foi 40 anos treinando o povo, para que eles pudessem possuir a terra prometida. Deus tem um propósito para tudo. Eles não podiam entrar no segundo dia na terra prometida?
Se Deus quisesse, sim, transladava. No outro dia estava na terra prometida. Matava todo mundo, estava todo mundo na terra prometida. Era só Deus querer. Era ou não era mesmo? Era ou não era? Mas Deus tinha um propósito. A mudança física de local e de mente tinha que ocorrer durante esse período, para que eles fossem provados. E que eles tinham que entender que não era de pão que eles viviam, mas de toda a palavra que Deus dava. Quarto ponto, está acabando, viu? Tem calma. Graças a Deus, está acabando. Josué 1, de 1 a 9. De 1 a 9. Então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te, vai sobre esse Jordão, tu e todo este povo, para que a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a sola do teu pé, vos tenho dado, conforme declarei a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti, em todos os dias da tua vida, tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Ser forte e de boa coragem, pois para este povo dividirás a terra por herança, a qual jurei aos seus pais que eles daria. Somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Este livro da lei não se apartará de tua boca, mas nele meditarás de dia e noite, a fim de que possa observar e fazer de acordo com tudo o que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tenho eu te ordenado? Ser forte e de boa coragem, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Josué, sucessor de Moisés, havia servido fielmente como seu ajudante e foi escolhido por Deus para liderar o povo na conquista de Canaã. Sua liderança foi marcada por obediência, coragem e dependência da orientação divina. Josué teve medo? Com certeza. Josué assumiu a liderança após a morte de Moisés. E no primeiro teste era passar o rio Jordão. Quem já viu o rio São Francisco viu que a imagem é gigantesca, né? Então você imagina aquele rio cheio e Deus disse assim: ó, você vai passar com o povo a pé seco, que vai ser o primeiro sinal da minha promessa, que eu estarei contigo durante toda a sua caminhada. Mas dá medo de passar um rio São Francisco a pé? Com certeza. Mas ele teve coragem? Sim. Deus encorajou Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo. A travessia do rio Jordão reafirmou que Deus estava com eles e serviu como um marco para toda aquela nação. As pedras que estavam no meio do rio fizeram pegar cada tribo, 12 pedras, para que fosse um marco assim: ó, Deus esteve contigo. Isso é só o começo. E qual era o propósito? Cumprir a promessa feita a Abraão de dar a terra de Canaã a seu povo, estabelecer Israel como uma nação santa e separada. E é bom lembrar, a coragem para conquistar vem da presença constante de Deus. Amém? Quinto exemplo e último, o retorno do cativeiro. A gente pode ir para Esdras 1, de 1 a 6. Esdras 1, versículo 1 a versículo 6. Ora, o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino. E também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá, que há entre vós todo o seu povo. O seu Deus seja com ele, e deixe-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá,
e edificar a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus, o qual está em Jerusalém. E todo aquele que permanecer em qualquer lugar onde ele pousar, que os homens do seu lugar o ajudem com prata, e com ouro, e com bens, e com animais, além da oferta voluntária para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então levantou-se o chefe dos pais de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus havia suscitado, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E todos aqueles que estavam junto a eles fortaleciam as suas mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com animais, e com coisas preciosas, além de tudo que era voluntariamente oferecido. Agora vamos para Neemias 2, 17 a 20. Neemias 2. Então eu lhe disse: vós vedes a angústia na qual estamos, como Jerusalém está assolada, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Vinde e edifiquemos a muralha de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Então eu lhes contei como a mão do meu Deus foi boa sobre mim, bem como as palavras que o rei me tinha falado. E eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos. Assim eles fortaleceram as suas mãos para esta boa obra. Mas quando ouviu isto, Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, riram de nós por escárnio, e nos desprezaram e disseram: que coisa é que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu, ele nos fará prosperar. Por isso nós, os seus servos, levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte alguma, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Contexto histórico. Neemias, um copeiro do rei Artaxerxes, sentiu grande peso pelo estado de Jerusalém e liderou o projeto de reconstrução dos muros. Paralelamente, Esdras, um escriba e sacerdote, restaurou a adoração e a obediência à lei de Deus entre o povo. Existiu medo? Sim. O povo temeu a oposição das nações vizinhas. Reconstruir uma cidade em ruínas era um desafio monumental. Teve coragem demais. Neemias declarou: o Deus dos céus nos dará sucesso. O povo trabalhou com unidade e foco. E qual era o propósito? Restaurar o povo à terra prometida e à adoração correta. Preparar o cenário para a vinda do Messias. E é bom lembrar: Deus restaura após a disciplina, renovando sua aliança com o povo. Em cada mudança, Deus tem um propósito claro: libertar, moldar e cumprir suas promessas. E reflexões para que a gente possa terminar hoje. Está passando por mudança na sua vida? Qual é o propósito? Qual é o seu medo? E qual vai ser o seu ponto de coragem? Esses 5 exemplos de hoje foi para lembrar que nós vamos ter que fazer mudança. Normalmente hoje a gente está vivendo uns 80 anos, né, tio? Porque 80 anos dá para chegar. Se cuidar direitinho, não tiver nenhum acidente, 80 anos dá. Qual o propósito de Deus na sua vida? Qual o medo que não está deixando você ir para frente? Onde é que você está buscando a sua coragem? Eu dei 5 exemplos hoje aqui de grandes mudanças, para que a gente possa meditar durante a semana e entender: opa, eu estou falhando nisso aqui. Eu já era para ter saído do Egito, eu já era para ter saído do deserto, eu já era para ter reconstruído a minha casa, eu já era para ter virado povo do Senhor. Então, 5 pontos foi passado, que a gente possa entender de novo que mudança serve para libertar, moldar e cumprir promessas. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos imensamente gratos, Pai, por ter nos trazido até aqui. Senhor, nos capacita, nos orienta, nos mostra, Pai, o Teu propósito, as Tuas promessas na nossa vida. Que possamos, ó Pai, ter coragem, disposição e disciplina, Senhor, para estar conectado contigo 24 horas, Senhor, para sabermos que teremos que passar por aflições, por problemas, por dificuldades,
porque estamos sendo moldados, ó Pai, a parecer, Senhor, contigo. Abençoa essa tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. E ser conosco, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.